De olho em 2022, Ciro Gomes quer ser o Joe Biden brasileiro. Em vídeo publicado no Twitter, ele cita as semelhanças entre o seu projeto nacional de desenvolvimento e o plano do presidente dos Estados Unidos. Vamos assistir. Há muitas semelhanças entre o Plano Biden e o Projeto Nacional de Desenvolvimento que Ciro defende há anos. Biden quer criar 500 mil pontos de abastecimento para carros elétricos e ampliar investimentos em energia eólica. Ciro quer incentivar a produção de turbinas eólicas, retomar o programa de biocombustíveis e investir no desenvolvimento e produção de carros elétricos. Tudo made in Brasil. Sabe qual a diferença? Ciro já defende isso há mais de 20 anos e seu projeto é mais amplo e 100% brasileiro. A peça publicitária é elaborada por João Santana, marqueteiro condenado na Lava Jato. Ainda nesse assunto, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, entrevistado no festival ODS, falou sobre como promover a recuperação econômica inclusiva no Brasil. Durante a conversa, Maia criticou o governo Bolsonaro e fez análises sobre o sistema tributário, meio ambiente, empregabilidade e administração pública. Maia argumentou sobre a inviabilidade de aplicar o plano de recuperação econômica americana no Brasil. Aspas. Infelizmente, a nossa moeda é o real, não é o dólar. Infelizmente, o nosso presidente é o Bolsonaro, não é o Biden. Foi o que disse Rodrigo Maia. Fiuza. Olha, é o momento de humor, né, do programa. O Rodrigo Maia e o Ciro Gomes não têm a menor ideia do que estão falando, né? O Ciro Gomes a gente sabe que não tem, porque ele está sendo agora o ventríloco do João Santana, né? Aquele que fez o Lula, né, grande e transformou o Lula no maior ladrão da história do Brasil. E não só transformou o Lula em ladrão, ele roubou junto com o Lula, foi preso, confessou, fez delação. É esse que agora está fazendo. E eu acho que o João Santana já foi melhor, né? Que infelizmente, essa pecinha aí do Ciro Gomes está assim, fraca para o ginasial, né? Ela está muito fraquinha, né? Energia eólica, eu sou bonzinho que nem o Biden. Ela não acabou de falar do Biden, né? É um início de governo desastroso, inoperante, autoritário, né? Meio paraestatal. É um arsenal demagógico, né? A gente falava no bloco anterior, né? Daquelas figuras que a gente quer que passem a contar mais na política, que são as pessoas que sabem fazer. E nós já tivemos no Brasil, em vários governos, pessoas que sabem fazer. No início do governo Lula já houve uma equipe que sabia fazer, entendia de política macroeconômica, só para o pessoal não achar que isso aqui é uma guerrinha ideológica. Então teve no governo de transição do Michel Temer, teve também, tem agora com a equipe do Paulo Guedes. Esses são os que estudaram, esses são os que têm o mínimo de espírito público para fazer o país andar, que não é fácil. Eu costumo dizer o seguinte, tira todos os ladrões do petismo, né? Bota só aquelas figuras com a varinha de condão, eles viraram honestos, do dia para a noite. É ruína do mesmo jeito, porque eles não sabem fazer conta. Eles são uma submilitância, subideológica. Eles não têm nada para oferecer, assim como o Ciro Gomes. O Ciro Gomes é um repentista, né? O Ciro Gomes ele é um Ciro Gomes Futebol Clube. Ele tinha um projeto, né, incrível, megalômano, com o Mangabeira Unger, né, que é também um intelectual estratosférico. Ele vive de contar essas histórias de eleição em eleição. Não tem nada a ver com o aprimoramento do Estado, não tem nada a ver com política responsável, macroeconomia, microeconomia, não tem nada a ver com isso. E o Rodrigo Maia, evidentemente, está muito bem colocado pelo nosso editor Cleiton Urbinha nesse bloco, porque é um outro aventureiro desastrado, né? O Rodrigo Maia passou aí uns 2 anos tentando dizer que o Paulo Guedes afugentava investimento e tentando ensinar a economia ao ministro da Economia, né? Quer dizer, ele sendo um despreparado até para ser político, né? Quanto mais para ser gestor econômico. Então, esse é o bloco do humor negro, né? Esse é o bloco da demagogia que continua ventando aí pelo país. E eu
acredito, espero que o senso comum, que a população esteja já vacinada em relação a esse tipo de personagem. Basta dizer que o marqueteiro de um deles é um ladrão. Você, Zé? Olha, na verdade é o seguinte, já está detonada aqui a história da sucessão presidencial para o ano que vem, né? E o quadro, eu conversei muito nos últimos dias aqui com vários políticos e o quadro ficou claro. O presidente Jair Bolsonaro está no segundo turno e fica cada vez mais evidente a presença do ex-presidente Lula também no segundo turno. Eu vi pesquisas aqui atribuídas aí a chefes políticos até aliados do presidente Jair Bolsonaro, mostrando exatamente a força dos dois em vários estados, né? Num estado o Lula fica na frente, no outro o presidente Jair Bolsonaro fica na frente, e isso desesperou a turma do meio ali que não está conseguindo emplacar mesmo esse candidato de centro. Hoje mesmo eu vi ali algumas movimentações políticas importantes, que é o caso da filiação do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ao PSD, a possibilidade forte, e talvez seja isso, o Rodrigo Maia indo para o PSD, né? E alguns partidos já procurando opção, porque o Lula esteve aqui por uma semana e teve conversas importantes, conversou com embaixadores de 5 países importantes, né? França, Estados Unidos, representantes de comunidades econômicas importantes e tal, e fechou algumas representações estaduais. Por outro lado, o presidente Jair Bolsonaro entendeu o processo político e foi exatamente pelo outro lado e cercou, né? Fez as bases nos estados. Por exemplo, onde já está configurado que o governador apoia o ex-presidente Lula, é o caso de Alagoas, é o caso do Maranhão, o presidente Jair Bolsonaro foi lá em Alagoas, foi lá no Maranhão, desafiou os governadores, no caso o filho do Renan em Alagoas, Renan Filho, e no Maranhão o comunista Flávio Dino, e aí desafiou e fez também a sua base. Tá. Com isso aí, fica excluída essa outra parte. Ciro Gomes está aparecendo como esta possibilidade de quem não tem para onde correr. Um exemplo, Antônio Carlos Magalhães Neto, do DEM. Ele não tem como apoiar o Lula, porque ele vai enfrentar para o governo da Bahia exatamente um filiado do PT, né? E não quer apoiar o presidente Jair Bolsonaro, porque ele vê incompatibilidades e tal. Então ele vai apoiar Ciro Gomes, né? Mas todo o DEM não está fechado com Ciro Gomes. E alguns setores do DEM apoiam claramente Jair Bolsonaro, como é o caso, por exemplo, do líder do DEM no Senado Federal, que é integrante da CPI, o senador Marcos Rogério, que é um apoiador de Jair Bolsonaro, para você ter uma ideia. Então, assim, esse é o quadro, não o quadro que eu quero, não o quadro que eu gosto, mas o quadro da realidade. Estão ali no primeiro turno, no segundo turno, o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro, e os descontentes correndo por fora e cai exatamente no Ciro Gomes. Esta peça publicitária é a cara do João Santana. Eu adoraria morar num país desses anúncios aí, que cria uma realidade virtual paralela, onde tudo funciona, tudo é bonitinho. E aí ele apresenta o Ciro como um sabonete novo, um sabonete de 1001 utilidades que lava, desengoma e, ao mesmo tempo, serve para alimentar e produzir energia elétrica. É isso mesmo. Então, é uma tentativa de criar de novo esta realidade, mas o povo já está vacinado contra esse tipo de candidato sabonete, esse tipo de candidato que é um produto de supermercado. Então, esta é a realidade. Não tem para onde correr, estão desesperados os que não têm apoio para o presidente Jair Bolsonaro ou para o ex-presidente Lula. Não foi à toa que o presidente Jair Bolsonaro falou: não está gostando de mim, não? Então tem aí o Lula. É isso mesmo, os dois vão para o segundo turno.